Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro de transformação. Quem assistiu a live do Iraí ontem? Você gostou? Que história linda de superação, não é verdade? E em breve terão outras histórias maravilhosas de transformação com a TRG. Olá, Vaninha Arquiteto, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, já manda um aviãozinho para mais amigos e vem para a live. Que hoje eu vou falar por que sem terapia o emagrecimento não se sustenta. Talvez o que eu vou dizer agora seja exatamente o que você precisava ouvir. Se você já emagreceu e mesmo assim ainda sente medo de engordar, ansiedade quando come, ou a sensação que está sempre se vigiando o próprio corpo, não é falta de disciplina. Isso é o seu emocional pedindo ajuda. Hoje eu não vim falar de dietas, eu não vim falar de remédio e também não vim falar de força de vontade. Eu vim falar da parte que quase ninguém trata, mas que decide se você vai sustentar ou não o corpo que sustentou, que conquistou. Josiane, seja bem-vinda. Então, é muito importante isso aqui. Você emagrece, mas depois não sabe como vai sustentar. E é aí que entra a terapia para tratar a parte emocional. E quando essa história por exemplo, porque quando o corpo ele não se sabota, né? O corpo ele não se sabota. É a história que ele carrega. Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu estou me sabotando, eu estou... Não, o corpo ele está só tentando buscar de volta a sua origem antiga, quando a mente não muda. Então, por isso é muito importante tratar a parte emocional também, para você não voltar lá no peso antigo. Por isso que a maioria das vezes você emagrece e depois engorda de volta, o tal efeito sanfona, né? E quando essa história não é cuidado, o peso vira só um sintoma. Se você já sentiu que emagrece, mas que não se sente livre, então fica até o final. Essa live pode mudar a forma que você se vê. Então, existem recursos que ajudam no emagrecimento, por exemplo, remédios, né, protocolos, dietas, exercícios, mas existe uma verdade que não pode ser ignorada. Nada sustenta se o emocional não for tratado. E nenhuma dessas ações que eu coloquei logo aqui para cima faz isso, né? Quando você consegue ainda mudar o seu estilo de vida de uma forma, você ser disciplinado, né? Quando você consegue ser, que foi o meu caso na época, né? Eu comecei a ser disciplinada, eu mudei os meus hábitos, foi aonde eu sustentei o peso. Não significa que eu não fiz o reprocessamento também, já fiz autorreprocessamento, faço de vez em quando autorreprocessamento de algo que eu acho necessário, mas muitas pessoas não têm essa força. E aí que entra a TRG. Eu já vi relatos da pessoa, porque vocês, quem já me acompanha há mais tempo, percebe que estou sempre falando sobre autoconhecimento, né? Amor próprio, autocuidado. Mas essa pessoa só se deu conta durante o reprocessamento, durante a terapia. Que hoje ela consegue se sentir algo físico, por exemplo, se ela sente uma dor física, ela fica observando o que ela está pensando, o que ela está sentindo, que está refletindo naquela dor física. Eu já fazia isso antes, né? Desde a especialização em saúde funcional.
mas às vezes a pessoa não consegue. E a TRG ajuda nisso. Então, ou seja, ela limpa tudo, reprocessa todos os traumas, todas as dores emocionais, e daí a pessoa começa a trabalhar o seu autoconhecimento, consegue se conhecer melhor e se entender, né? Se conectar consigo mesmo, que daí não tem mais nada que tira o foco, né, de si, de se observar, né? Eu estou sempre falando aqui sobre isso. Observe seus pensamentos, observe seus sentimentos, para você não ter a comida como fuga, né? E quem está sempre me acompanhando nas lives já sabe disso. Sim ou não? Respondam aí para mim no chat. Então, estão tão quietinhos, todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Então, é isso que ocorre. E agora a terapia chegou para fechar tudo, né? Você não tem força. Se você não tem força, você não consegue ter disciplina como deveria. Ainda não consegue desviar o foco da comida. Emagreceu e não sabe o que fazer? Faça a terapia TRG. Sem a terapia, o medo de engordar vira um novo gatilho, o controle aumenta, a ansiedade muda de forma, a relação com a comida continua em guerra e o corpo aos poucos volta para o padrão antigo. Aquilo que eu falei no início. Se você emagrecer, mas continuar com aquela mente antiga, você não transformar sua mente, que a transformação precisa ser de dentro para fora, né? Primeiro interno, então primeiro a mente. Sempre disse isso, desde que eu comecei com o trabalho de emagrecimento, que você precisa primeiro emagrecer a mente, né? Se sentir com a mente magra, substituir a mente gorda por mente magra. Então, vários relatos eu já fiz. Mari, seja bem-vinda. Então, e é isso. Mas se você não conseguiu dessa forma, se você não consegue, então agora tem a TRG, que vai reprocessar tudo. Tudo que causa esses medos, ansiedade, compulsão e que te levam a engordar de volta. Por quê? Quando a pessoa está muito ansiosa e muito estressada, aumenta o cortisol, né? Porque quando a ansiedade gera a descarga de adrenalina, que é a luta ou fuga, né? Isso aumenta muito o cortisol, e o cortisol em excesso bloqueia a queima de gordura, ou gera gordura também na região abdominal. Por isso, muitas vezes a pessoa acha que não come muito e engorda. Então, uma pessoa que vive sempre ansiosa e estressada também engorda, e a TRG ajuda a resolver isso. E volta aos padrões antigos. O corpo, né, ele volta aos padrões antigos porque o trauma não foi resolvido e ele só foi silenciado temporariamente. E é diferente de reprocessar. Você emagrece ou já emagreceu, mas vive com medo de perder tudo? Engordar tudo de volta? Já aconteceu isso com você? Ou acontece, se você está nessa fase? Comigo, muitas vezes. Muitas vezes. Quem já viu a minha história, já escutou meu relato, eu não saí do efeito sanfona. Eu precisei emagrecer primeiro a mente, para depois eliminar peso. Natal e Ano Novo, para mim, eu entrava em pânico. Falava, lá vou eu de novo engordar 6 ou 8 quilos. Claro, eu já estava declarando isso. Eu já estava profetizando que eu ia engordar. Como eu não ia engordar? Né? Então, tudo depende da forma que você olha para a comida, a forma que você vê. Você vai chegar numa comida, num bolo, num negócio, vai dizer, não, eu vou engordar se eu comer um pedacinho disso. Você realmente vai engordar. Mas se você fala, vou experimentar um pedacinho, parece delicioso, está tudo bem. Dificilmente você vai ter o efeito colateral. Mas quando a gente já come com aquele medo, a tendência realmente é aumentar o peso. Por quê? Nós nos tornamos o que pensamos a maior parte do tempo. E pior, se sentimos, então, realiza com certeza.
Então, o problema não é emagrecer, o problema é sustentar quem você se torna depois. Por quê? O corpo só muda de verdade quando o sistema emocional sai do modo sobrevivência. E sustentar emagrecimento exige segurança emocional, identidade fortalecida, relação pacificada com a comida e um corpo que não precise mais se defender. Por quê? A nossa mente nada mais faz do que proteger. É proteção. Não é porque ela quer prejudicar, mas acaba prejudicando, não é verdade? Se a mente fica protegendo ali uma camada de gordura, ela está nos prejudicando. Mas ela só quer nos proteger. Não quer que sinta dores. Então, tudo isso, o autoconhecimento nos ajuda a lidar com essas situações e ir liberando os quilinhos indesejados. E é isso que eu faço com o meu trabalho terapêutico. Eu não ensino a se controlar, eu ajudo o corpo a não precisar mais lutar. Por quê? Vou eliminar todas essas dores emocionais que te fazem engordar de volta. Ou não te permitem emagrecer. Porque após a terapia, com certeza também você vai eliminar os quilinhos indesejados. Que não tem mais o que segure. Você está com a sua vida resolvida. Você está com o seu sistema emocional resolvido. E na terapia TRG, eu não fico só falando sobre o problema. Eu vou fazer um resumo do que você está passando. Mas eu vou ajudar você, inclusive, porque eu só oriento. Quem faz é o paciente. Então, você vai reprocessar a origem emocional que ativa o comportamento. Então, é trabalhar das emoções, né? Como ansiedade, que eu acabei de falar agora há pouco, né? Ansiedade, compulsão, medo, insegurança, autossabotagem. Então, não para você emagrecer rápido, mas para não precisar mais guerrear com o próprio corpo, lutar com o próprio corpo. Aí você vai seguindo a sua vida, você vai, e lógico, né? Com isso também você vai ter mais força para mudar o seu estilo de vida. Porque não existe você só o reprocessamento por si só e você ficar ali. Você não vai emagrecer. O reprocessamento, Paulo Roberto, meu esposo, seja bem-vindo. O reprocessamento, ele resolve todos os seus traumas emocionais. Mas você precisa continuar cuidando da sua saúde. E para isso precisa mudar o estilo de vida. E a TRG contribui muito nisso. Quem assistiu ontem a live do Iraí, que ele falou que depois da TRG ele conseguiu se animar. Ele levanta gente 5h15 para ir para academia. Vocês ouviram o relato dele? E antes ele criticava as pessoas que iam para a academia esse horário. Que estavam perdendo o tempo de dormir. Veja a diferença. Mudou completamente a mentalidade. Quantos projetos estavam engavetados e agora ele tirou tudo, né? Em 2-3 dias ali, ele acabou as sessões, ele saiu correndo, fazendo tudo que ele não fez há quanto tempo parado? Quantos anos? Ali travado, bloqueado, sem ação. E nem ele entendia por quê. Claro, nós temos gatilhos, temos bloqueios. Eu diria assim, uns uns cadeadinhos, mas outros têm umas âncora pendurada desde lá de trás, desde lá da infância. Quem consegue carregar uma âncora por muito tempo? É âncora, né? Que chama aquele negócio lá que coloca os navios, né? Que segura os navios ali na margem. Não sei se fugiu o nome agora, vocês colocam aí no chat. Mas enfim, é uma carga, né? Aquela carga que se vem, aquelas correntes, se vem acorrentado. E ele se libertou de tudo isso. E floriu para a vida. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. E qual é a corrente que você precisa quebrar para realmente cuidar de você?
mudar o seu estilo de vida de uma vez por todas. Porque é igual remédio, as canetas emagrecedoras, né, estavam assim, fazendo um sucesso. Mas se você depois dela precisa mudar o estilo de vida, por que não mudar antes? Por que não começar pelo estilo de vida? Faça o reprocessamento, muda o seu estilo de vida. Aí depois você decide se realmente vai precisar das canetas. E lógico, né? Se for para as canetas, com certeza, com um profissional responsável, com um médico de confiança. Não me sai por aí se automedicando. Porque os noticiários estão passando pessoas que usaram o medicamento e estão aí lutando pela vida, né? Pancreatite e entre outras coisas. Risco de morte. Eu falei outro dia sobre isso aqui, de repente ser irreversível o uso desses medicamentos. Então, por isso, busque um profissional responsável. Pelo amor de Deus, não saia usando esses troços sozinho. Mas o meu conselho ainda é, mude o seu estilo de vida. Começa a ser disciplinado. Ações pequenas, um alongamento, uma alimentação melhor, se hidratar melhor. Então já são coisas que vão te ajudar a melhorar seu estilo de vida. Então você não precisa fazer tudo numa vez. Mas comece aos poucos e você vai treinando a sua mente a ser disciplinada. Então, por isso, quando o emocional é cuidado, o comportamento perde a função e os resultados se sustentam. Então, emagrecer sem a terapia muda o corpo. Emagrecer com terapia muda a relação com você. E quando essa relação muda, o peso deixa de ser o centro da sua vida. Você não vai mais ficar se preocupando toda hora na balança. Embora eu vou todos os dias, eu gosto de estar monitorando, mas se está umas gramas a mais, tá tudo bem? Amanhã está menos, porque a gente tem que ter a balança como amiga, não como inimiga. Se você vai na balança para ficar estressado, então nem vá. Mas é importante ter a balança para você ir controlando. Realmente está sob controle. Então, se eu pesar ou não pesar, para mim tanto faz. Ela, né, está ali. Eu tenho ela como aliada e não como minha inimiga. Porque se você se estressar e ficar ansiosa ou ansioso que seja, você vai comer mais e vai engordar. Então, tenha a balança como aliada e não como inimiga. Se algo do que eu disse aqui tocou você, me chama no direct e a gente conversa, né? Para ver se é o seu momento, se a TRG é para você ou não. E não é só para emagrecimento, né? É para você se libertar de todos os traumas e dores e gatilhos emocionais que você vem carregando a vida inteira, tá? Curta, compartilhe essa live com mais pessoas, que assim vocês estarão me ajudando a ajudar mais pessoas. Se você ainda não me segue, me siga aqui no @ClaudetaEvanim e também se inscreva no YouTube, que eu estou sempre postando coisas sobre saúde, emagrecimento e a terapia TRG. Ok? Deus abençoe vocês. Obrigada pela participação de todos. Tenham um abençoado final de semana e até segunda-feira, às 19h07. Tchau, tchau!